pregar sobre isso em si, mas é o começo do que eu vou falar. Então, vamos começar a gravação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, como eu já tinha falado, né? Aí nós vamos pegar aqui um versículo que é bem conhecido. Primeiro, qual é o contexto? Não, vocês sabem que eu sou um pastor que está em contexto, né? Aqui em Coríntios 10, o Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele está lembrando algumas coisas que o povo fez no passado, né? Coisas erradas, e depois ele vai dizer, gente, tudo isso é um aviso para a gente não fazer o que eles fizeram. Depois vai falando, né? Eu estou resumindo, e aí até que ele vem aqui e fala no 12, assim, ó, todo mundo conhece, não é a pregação em si hoje, mas ele fala assim, Coríntios 10, 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. É o que eu falava, né, moço? Quando tu era do mundo e eu também, nós tínhamos 100% de certeza de que nós iríamos para o inferno. E os nossos familiares que não são convertidos, pastor, é 100% certo também, não é verdade? E agora que eu me converti, pastor, tem esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre? Não tem não, amém? Se estiver em Cristo, realmente, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se a pessoa permanecer em Jesus, aí sim, fiel até o fim, com certeza vai ser salvo, né? Mas mesmo assim, então hoje é 50%. Quantas pessoas nós vimos aí que começaram até uma pregação de domingo agora, que eu vou terminar com vocês, né? Vamos ver homens aí que se desviaram depois. Estavam junto com Paulo e se desviaram no final da vida deles, né? Então quer dizer, é para todos nós. A gente nunca pode chegar assim no auge, né? Eu tenho tantos anos de igreja, mesma coisa, né? Você quer um troféuzinho? Depois a gente fabrica, né? Eu sou de tal cargo, eu sou pastor, eu sou regional, eu sou estadual, eu sou bispo, eu sou apóstolo, sei lá o que eu sou. Grande coisa. Na verdade é que ninguém de nós se sustenta por si próprio, né? A verdade é que ninguém de nós vai ficar firme só pelo tempo de igreja, né? Ou pelo cargo, na verdade, ou apenas pela posição. Não tem esse negócio, né? Ou porque eu sou patrocinador, eu sou patrocinador há 40 anos, coisa, né? Ninguém fora Jesus vai sustentar a gente. Então a palavra fala, embora não é a pregação de hoje, porque senão vamos falar sobre pregação, olha, aquele que pensa, né? Aquele que cuida, que está em pé, olha, cuide para que não quê? Para que não caia. Então quer dizer, não é o medo, eu sempre digo, eu não tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de perder o céu. Eu quero o céu, eu não quero Jesus só por meio do inferno, eu quero Jesus pela alegria do céu. Eu sei que se eu perder o céu, eu estou no inferno, né? Então todos nós, olha, ele que diz que está em pé, ou aquele que cuida que está em pé, vigia. E o que vai fazer muitas vezes a pessoa cair? Vamos ver aqui que é ceder à tentação. Por isso nós vamos falar no 13, fala assim, ó, não veio sobre vós tentação, senão humana. Quer dizer, não, da nossa parte humana, a gente ainda não tem o nosso corpo glorificado, não é verdade? O diabo ele não desistiu da gente ainda. Então a tentação é isso, né? Vamos falar assim, é o diabo batendo na porta, na verdade, para que a gente venha abrir, amém? A tentação em si não é pecado, mas ceder à tentação na verdade. Adão e Eva não caíram em pecado, principalmente o Adão, né? Quando ouviram sobre a árvore, Adão e Eva não caíram em pecado quando a serpente, né, falou para eles comerem. Eles só caíram em pecado quando cederam à tentação. Não é pregação de hoje, mas o Senhor Jesus no deserto também, né? Lá num grau muito superior a qualquer pessoa, ele foi o quê? Tentado. Se a gente sabe que ele nunca pecou, então quer dizer que a tentação em si não é pecado. Tentação, como eu falei, é o diabo batendo na porta, não é verdade?
O que é ceder à tentação? É você abrir a porta e deixar ele entrar. Esse negócio que, o diabo me fez, o diabo entrou, o diabo me forçou. Irmão, para com esse coitadismo aí. Isso não existe. Se até em Apocalipse fala que eu tenho que abrir a porta para Jesus entrar, tu acha que o diabo vai entrar forçado? Conversa fiada, não é verdade? Não existe esse negócio não. Então, a tentação ela é humana. Quer dizer, enquanto a gente for um ser humano, enquanto a gente estiver aqui nessa carne, haverão o quê? Tentações. Às vezes não são as mesmas para todo mundo, não é verdade? A tentação ela é geral, mas às vezes uma área está tranquilo, outra área não está. Outra área para aquela pessoa é tranquilo, para outra já não pode ser, não é verdade? Então a tentação ela é humana, ela enquanto nós estivermos aqui nessa carne. Falei, o Senhor Jesus quando estava em carne, só que sem pecado, ele foi exposto à tentação, só que ele não pecou, E aí então fala, olha, não venha sobre vós tentação senão humana, quer dizer, vai haver, E aí ele fala assim, mas fiel é Deus. Olha que bonito, por que ele é fiel? Que vos não deixará tentar acima do que, o quê? Do que poderes. Então, embora a tentação não venha de Deus, até a tentação ela vem o quê? Debaixo do cuidado de... Eu falei, o diabo me fez fazer tal coisa. O diabo é uma conversa fiada, Uma coisa é a pessoa do mundo, aquela pessoa que às vezes ela é tão entregue a Satanás que ela incorpora o demônio, ela manifesta, depois não lembra do que ela falou, depois não lembra do que fez, não lembra do que disse, Ali a pessoa ela abriu a vida dela de tal maneira que Satanás tem liberdade. Mas aqui Paulo está pregando para crentes. Eu sempre digo, Então nós não somos um bando de coitadinho, apanhando cabeça abaixo do capeta com o rabo nas pernas. Nós não somos não. Coitado é o diabo. A palavra fala que Deus ele é fiel. Ele não nos deixará tentar acima do que podeis. Na verdade, quer dizer, ele não vai permitir a tentação que a pessoa não tenha como resistir. Então olha só que coisa forte, E aí ele vai falar aqui, enfim, eu estou pregando meio rápido porque não é a pregação principal, sabe, outra hora eu volto, mas eu falo assim, antes, com a tentação, dará também o escape, olha essa palavra, para que a possais suportar, para que você possa vencer, que a gente vê na Bíblia, se você vai estudar no Novo Testamento, a mesma palavra para tentação e provação, no original, foi escrito em grego a Bíblia, a mesma palavra para tentação e provação é a mesma, mas qual é que eu sei a diferença? Pelo contexto, e aí você vê lá em Tiago que fala, ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, Então, aquela tentação, ela debaixo do que? Ela vira a gente chama em português de provação, ou seja, é a prova da minha fé, é a prova da minha fidelidade. O diabo tentou me afastar de Deus e eu provei que eu estou firme com Deus. Você viu a diferença? Em português a gente entende, o diabo me tentou me derrubar e eu provei que eu estou firme em Deus. Amém? Não é de mim mesmo. O diabo tentou bater na porta, ele bateu na verdade, mas eu provei que eu não abro aquela porta senão para Deus. Amém? Então o diabo tenta e quando eu venço, então eu provo. Amém? Então eu sou provado. Como eu falei, é diferente aquele problema que vem. Até hoje o pastor já estava pregando sobre a perseguição por causa da justiça, porque tem pessoa que sempre conta testemunho, só que às vezes não é bem isso não, a pessoa é azarada. Essa semana bati a cabeça na máquina, mas Deus me livrou. Essa semana eu estava lavando lá o chão, escorreguei, dei de cabeça, Deus me livrou. Essa semana eu fui pendurar um quadro, escorreguei na escada, Deus me livrou.
Irmão, sinceramente, para mim não é mesmo. Comecei a pessoa azarenta. Misericórdia. Não é normal. Eu estava lá no carro, lá meu pneu furou, bati no poste, mas Deus me livrou. Isso aí, tá que pessoa azarenta. Isso não é bênção, mas a pessoa é azarada. Tem que ver o que está acontecendo, porque não é normal. Não é normal. Né? Mas outra é a tentação. Estava hoje, se você vai ver o show, pastor pregando, né? Está pregando sobre a justiça. Então, outra coisa é a perseguição por causa da justiça. É um familiar que falou mal de mim, é a pessoa que me perseguiu, é a pessoa que está mentindo. Não é uma coisa que eu fiz de errado, a pessoa está me perseguindo, falando mal por causa da justiça. É diferente, né? É uma luta que eu posso passar, até na lei muitas vezes, né? Daqui a pouco tem uma lei que não pode falar. Se bem que, na verdade, até tem, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala aqui, senão já dá bloqueio lá no YouTube, lá, né? Já tem, não, uma coisa é você falar do mal, outra coisa é você, né, perseguir, não é a mesma coisa. Mas enfim, né? Mas tem coisa que é perseguição, né? Tem coisa, aí é outra história, né? Então nós vamos em Deus provar, ou seja, a nossa fé, né? Então a tentação é um convite para o mal, é uma tentativa, na verdade, de que eu venha cair, de que eu venha me desviar, né? Então isso é para o crente. Então, fiel é Deus, vamos ler de novo, né, 13? Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, não é ele que dá a tentação, né? Tiago fala, ninguém ao ser tentado de Deus sou tentado, né? Então, com Deus, a tentação havia uma provação, né? Antes da tentação dará também escape para a que apostar e suportar que é vencer, né? É vencer. Então, é muito importante isso, mas é aí que nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância do temor a Deus, que é o que fala aqui, e também da oração. Nós vamos ver que até o Senhor Jesus ele nos ensinou. Lucas 22, vamos lá? Agora digamos que é a parte principal da mensagem. Lucas 22. Às vezes uma luta, um problema não se levanta, não. Agora não é normal toda hora, a pessoa é azarenta, tem que ver o que está acontecendo. Alguma coisa está faltando aí, está acontecendo. Já não tem esse lugar para se engraçar toda hora, não. Né? Lucas 22. Aí eu fui lá no espelho, o espelho quebrou, quase furei os olhos, mas Deus livrou. Eita, pessoa azarada. Jesus amado, tem que orar, irmão. Quem resistir ao diabo e fazer ele fugir, em nome de Jesus. Não é normal toda hora assim, não. Lucas 22. Então não é bênção toda hora assim também, não. Lucas 22. Aqui nós vamos pegar o trem andando, já está no finalzinho, né? Todos os evangelhos eles falam nessa hora, só que uns dão mais detalhes, outros dão menos, uns falam alguns detalhes que no outro não tem, né? Mas eu vou ficar em Lucas 22. Lucas 22, versículo, eu vou pegar o versículo aqui 39, que está um pouco, digamos assim, isso aqui é quinta-feira, né? Depois da Santa Ceia, que já tinham tomado, inclusive agora é Santa Ceia, tá? Eu quero ver você aqui na casa de Deus, em nome de Jesus. Até o Judas estava na Santa Ceia, porque é crente que não vem, então eu te espero aqui na Santa Ceia. E aí, irmãos, eles depois vão orar, Judas já não está mais com eles, né? E aqui Jesus fala assim, Lucas 22, 39, fala assim, ó, e saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então, tem muita coisa aqui que não vão falar, então vou falar que era um costume ir nesse monte das Oliveiras, né? O que vai fazer lá, pastor? Sabe que não vai para comer azeitona, né? Ele vai para Pelos, ou Getsemane, né? Getsemane significa a prensa das oliveiras, né? Getsemane era um lugar onde você fazia o azeite, né? Então não é que Jesus ficava no relento orando, às vezes ele ficava lá mesmo onde se fazia o azeite, né? Tem toda uma figura que depois a gente fala.
Mas enfim, era um costume. Então, deve ser também um costume. Até o Judas, na verdade, não, os que ele estava guiando os que vão prender Jesus, tá? Jesus vai se entregar, né? Senão nunca iam botar a mão nele. Mas Judas, ele também sabia, porque também era costume, Judas sabia que era um costume ele estar lá orando, não é verdade? Então, mas o que eu quero falar, essa palavra é costume. É o que nós estamos falando, nós temos que ter esse costume de orar, né? De orar, de conhecer a Deus. E assim como o jejum, a Bíblia não fala não no Novo Testamento como você deve jejuar e orar. A Bíblia não fala quantas horas você deve orar. Se alguém falar que tem, essa pessoa está errada, porque não tem. Jejum tem que ser 2 vezes na semana, 2 vezes no dia, 24 horas. Isso não tem no Novo Testamento. Amém? Mas quer dizer então que eu não devo orar, pastor? Não, quer dizer que é uma coisa do quê? Que nessa parte é um pouco mais do que pessoal. A oração boa é 3 da manhã. Quem que diz que é 3 da manhã? Onde é que na Bíblia está escrito isso? Não tem na Bíblia, amém? Mas se a pessoa quiser levantar de madrugada, ou Deus chama, né? Chama para orar, amém? Deus não pode fazer isso, uma doutrina, amém? Né? Eu digo assim, e uma pessoa que trabalha, a pessoa é um guarda, por exemplo, né? Para ela não é sacrifício orar 3 da manhã. Ela já está acordada, Deus trabalhando, né? Ela vai orar, ela vai ser muito ungida, porque toda hora ela ora de manhã, todo dia. Mas qual seria a consagração dela? Ao invés de durante o dia ela dormir o tempo que ela dormiria, ela levanta um pouco antes e ora durante o dia. Olha como é difícil entender. Não, pastor, aquela criança entende então, né? Então eu não tenho costume, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 3 horas, isso ninguém pode te afirmar na Bíblia, né? Mas que nós temos que orar, sim, amém? Então nós temos que ter o curso, e aí cada um que vai arrumar o seu dia, né? Uns preferem de manhã, outros preferem de tarde. A gente está sempre fazendo alguma coisa, sempre orando, né? Mas tem que momento que você tem que separar, tem que ser um costume. Então era costume de Jesus separar momentos para orar. A Bíblia não fala quanto tempo, não é doutrina quantas horas por dia, quantas vezes por dia. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem que inventar moda, pegar, mas Daniel, Davi, irmãos, é Novo Testamento. Novo Testamento não tem nada disso. Que deve orar, você deve orar, amém? Mas agora, qual o melhor horário? Isso vai ter que você pessoalmente ver qual é o melhor horário para você. Não, o bom horário é meio-dia, que é a metade do dia. Amém? Deus te abençoe. Então o importante é que você ore, amém? Não fica muito preocupado com pormenores que não estão na Bíblia, né? Mas era costume de orar. Mas olha só, e fala assim, né? Aqui eu sei que ele vai orar durante 3 horas, porque nos outros evangelhos fala que a cada 1 hora ele vinha e falava, nem 1 hora pudesse vigiar, né? Mas fala assim no 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Então aqui não é, tem uma vírgula, né? Então fala assim, orai para que não entreis em tentação. Então a pessoa fala, Deus, não me deixe em tentação. Não é isso. Ora, porque a oração vai fazer você não cair em tentação. Olha só, tem outras coisas que nós podíamos falar, mas você não viu lá em Coríntios que Deus dá o escape? Um deles é o temor à palavra. Inclusive está no próprio contexto lá, se você vai ver. Uma delas é o quê? Por temor à palavra, faz o quê? A oração. Então Jesus tanto está falando aqui que posso sim pedir, assim como ele ensinou no Pai Nosso, né? E não nos deixa cair em tentação. Então quer dizer que vai ter luta que eu não vou passar, só porque eu pedi para não passar? Vai ter tentação que nem vai vir, só porque eu pedi para não vir, como se Jesus falou aquilo está falado, né? Então, tanto o pedir para que Deus nos guarde da tentação, como o ato de orar também nos evita cair em tentação. A gente sabe que ele chamou todos, com exceção do Judas, né? Mas eu falei, você tem que ler todos os evangelhos e se junta a história toda, né?
Mas a gente sabe que nos outros ele pegou o Tiago, o Pedro e o João e levou ele mais longe ainda, né? Deixou os outros 8 e levou mais longe ainda, para que eles ficassem ali vigiando, que tanto era o vigiar, cuidar, né? Visto os soldados não viriam prender Jesus, que depois vieram, como também, mas vigiar, ficar cuidando e o que? E orando, né? Senhor, nos faça forte, Senhor, não nos deixa cair na tentação, Senhor, não deixa a gente se desviar, Senhor, não deixa nós negar, porque você vê nos evangelhos anteriores, nos versículos anteriores, né? Que Pedro até foi avisado, né? Que ele negaria Jesus 3 vezes. Senhor, então não deixa acontecer isso, não. Quer dizer, eles iam que ficar ali pedindo, né? Deus, guarda a gente, Senhor, livra da gente, livra do mal. Eles iam ficar ali orando, na verdade. Nós vamos ver que eles não vão fazer isso. Mas, enfim, então aqui Jesus está ensinando que tanto o orar pedindo para não cair em tentação, como a prática da oração me ajuda, né, a ter o escape. Então quem ora mais cai menos, com certeza absoluta, sim. Isso é doutrina, né? Então nós temos, como eu falei, tem que ter um costume nosso também de estar sempre orando, amém? Aí volto a falar, aí vocês que vão ver, né? Não, o bom é você orar tal hora, tal hora. Não tem na Bíblia isso. Ah, mas eu não tenho, irmão, não tem. Né? O importante é que você vai ter que sentir no coração. Tem dias que você vai, hoje é família, hoje é fazer um jejum pela família. Mas se Deus só ouve pela família se eu jejuar, então quem passa fome está super espiritual, esse problema da barriga vazia. Para com isso, não, né? Mas hoje eu posso, hoje senti no coração, quarta-feira, hoje eu vou no culto, dentro da manhã, né? Estou gravando aqui, eu vou no culto da manhã, eu vou de jejum, só vou tomar café depois do culto. Amém, Deus abençoe. Você sentiu no coração? Amém, amém? Né? Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Mas se o outro que não sentiu no coração, Deus vai abençoar ele menos? Se o problema é a barriga vazia, vão passar fome, gente. Nada disso. Inventa história e fala, não adianta, é Bíblia, a palavra de Deus. Mas a oração, aí você vai sentir de fazer uma oração um pouco mais, né? Então você vai orar, vai te dar um tempo maior, amém? Então é algo muito pessoal, né? Mudar a oração. Eu estava me dizendo assim, né? A oração nos faz parte de nós nos humilhar, porque eu estou falando com Deus, né? Que eu preciso da ajuda dele, que eu não consigo com a minha própria força. Eu estava pensando nesses exemplos, né? Só um exemplo, né, moço? O que é a promoção? Promoção é quando algo vale alguma coisa, né? E ela está por um valor menor, amém? Mas no mundo espiritual, né? Na nossa, Deus está falando no meu coração, mas no mundo espiritual, a promoção ela valoriza nós. Como assim, pastor? Se eu falar, né? Essa caixa aqui, né? Ela está custando R$1.000. Eu vou baixar o valor dela. Ela vale, então, vou passar por 800. É uma promoção. Ela vale, né, 1.000, mas eu baixei o valor dela para 800. Amém? Quando nós nos humilhamos para Deus é o contrário. Quanto mais eu entendo que eu tenho pouco valor de mim mesmo, no mundo espiritual, mais o meu valor aumenta para Deus. Porque ele fala que aquele que a si mesmo se humilha, ele o quê? Será exaltado. Então no mundo espiritual ao contrário, quanto menos valor eu entendo que eu tenho de mim mesmo, né? Mais valor na verdade eu passo a ter. Então é a promoção que me valoriza. Olha, esse crente custava R$1.000, agora ficou humilde, está em promoção, custa 2. Como assim? É que ele entende, quanto mais ele entende que não é pela força dele, no mundo espiritual mais ele vale. Pastor, que bênção. Mas é, eu falei, Deus te ensina. Então, fica aqui, gente, se humilhem, peçam para não cair. E olha só, o principal, e aí o versículo 41 fala assim, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uns 300 metros mais ou menos, né? E pondo-se de joelhos, orava. Pastor, mas se Jesus é Deus, por que ele orava a Deus? Lembra, irmãos, ele era Deus, é Pai, é Filho e Espírito Santo. Mas lembra que durante 30 e poucos anos, ele se fez o quê? Ele se esvaziou a si mesmo. Ele se fez como servo, né? Ele se tornou semelhante a um ser
humano, amém? Então não é que ele ficou separado no sentido de comunhão, ele sempre tinha comunhão com o Pai, mas ele estava ali limitado por um momento ao tempo e ao espaço. Ele estava como também um ser humano. E o que um ser humano deve fazer? Deve orar a Deus, amém? Agora que ele já voltou de novo glorificado, ele não fica mais agora orando ao Pai, né? Ele ora com o Pai, ele intercede junto ao Pai. Mas aqui Jesus orava, então por isso que, porque alguns falam, né? Não, porque Jesus não era Deus, Deus ia orar para ele mesmo. Não, ali era Deus, mas ele estava em forma de homem. Tem vários versículos da Bíblia que falam sobre isso, né? Que ainda que ele era filho, aprendeu a humildade por aquilo que padeceu. Então ele nos deu exemplo, ó gente, até a minha carne que não é pecadora, até o meu corpo que é um corpo humano, mas não é como o de vocês pecador, o que eu vou fazer agora? Eu vou me ajoelhar aqui e vou orar. Ele está nos dando exemplo, né? E ele falava o quê? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Que cálice? A cruz, o sofrimento, a agonia do que ele iria passar. Se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? A vontade do meu eu, do meu corpo neste momento é não passar pela cruz. A vontade a minha tentação aqui nesse momento é falar: Senhor, se puder outra maneira fazer, então que o Senhor faça. Mas ele dizia, e aí está a humildade, né? Mas não faz, Deus, a minha, faz a tua vontade. Ele está nos ensinando aqui, né? A vontade de Deus. Que é, como eu falei, é se humilhar, né? É a vontade de Deus. O senhor está há anos, o senhor está há anos na igreja, não se firma, porque a pessoa não quer fazer a vontade de Deus em tudo. Ela quer Deus para uma área, para outra. Ela tem entendo que Deus é bom para essa área, para a família, não sei o quê. Mas de verdade não houve aquela entrega, né? O senhor não se batizou nas águas ainda, não é dizimista, não ofertante ainda, né? A vista com alguns pecados ainda, porque Jesus ela quer naquelas áreas que ela acha que ela precisa, que Deus é bom. Agora, no total de verdade, ela não fazem a vontade de Deus, né? Mas o que Jesus falou, que não se faça a minha, se faça a tua vontade. Ele está nos ensinando, né? Hoje eu conheço a vontade de Deus aonde, pastor? Primeiramente na palavra escrita. Se está ali, é aquilo ali. Na nova aliança, tem costumes, tem tradições, tem cerimônia, tem coisas que eram do antigo que não é para nós mais, né? Mas a vontade de Deus no geral, nós conhecemos nas escrituras, na verdade. Então nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a tua vontade, canta, né? Por isso que eu falei, vai no louvor, a gente canta, aqui canta. Não é só cantar, tem que procurar viver. Não é só cantar, é tua vontade, é o que importa, o que mais queremos é o teu reino aqui, né? Canta o irmão que vem no domingo e falta 5, né? Canta o irmão que não é dizimista, canta o irmão que está 10 anos e não se batizou, e canta bem parceiro, venha o terreno, Deus fala assim, que reino é esse que só canta e não chega nunca, né? Então, o que nós cantamos também, amém? Tem que ser uma coisa de Deus, eu quero procurar viver isso. Então, é a tua vontade, está nos ensinando aqui, amém? Como eu falei, aqui está resumido, mas se você pegar Mateus, se você pegar Marcos, ele orou 1 hora, depois orou mais 1 hora, depois orou mais 1 hora, então foram 3 horas de oração. E eu não acho que ficou 3 horas repetindo, Deus, faça a tua vontade. Não, eu creio que ele orou mais coisas, amém? Porque Jesus não ia ficar 3 horas fazendo duas repetições. Ele que nos ensinou a não fazer por repetição, ele que nos ensinou que não é pelo muito falar que sermos ouvidos, ele faria isso? Claro que não. Então ele não orou só essas frases aqui, ele orou mais coisa, mas digamos, se você fizer um resumão do que ele orou, era isso. Ele tinha a vontade dele, que era passar o cálice, mas se não pudesse,
que fosse feita a vontade dele. Então, isso é o resumo, né? Não ficou 3 horas repetindo a mesma coisa, não, mas é o resumo daquilo que ele falava. O que importa é a tua vontade, amém? E não adiantou, pastor, olha só, 43, e apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava, mas não adiantou. Né? Você vê que a palavra aqui é um anjo do céu, um soldado vem querer consolar o rei dos reis, não é? Vamos lá, fica firme, o pai é contigo, vai dar tudo certo. Mas, entendeu? Não adiantou, porque olha só no 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Você viu o que a palavra fala? Estava agonizando, lutando, sofrendo, mas ele orava mais intensamente. Aí eu não tenho vontade de orar. Orar não é se eu tenho vontade, orar é necessidade. Eu não respiro se eu tenho vontade, eu respiro senão eu morro, né? Então eu oro, não é porque eu tenho vontade, eu oro porque eu preciso estar orando. Orava mais intensamente, olha só. E o seu suor tornou-se em grandes gotas, como que de sangue, que corriam até o chão. Se a pessoa que tem uma doença, né, que a pessoa vaza sangue pelos poros, né, mas nem chega perto disso aqui. Isso aqui era algo muito intenso, amém? Então você vê que a agonia de Jesus já começou antes ainda dele ser o quê? Preso. Então, como eu falava, não, só de saber o que seria a crucificação e a separação do Pai, ainda que por um tempo, já fazia Jesus agonizar. Agora imagina o ser humano ficarmos a eternidade longe da presença de Deus. E como eu falei, o inferno não é ruim porque o diabo está lá. O inferno está ruim porque Deus não está lá. E lá vai ser o lugar do derramamento da ira. Então, se é para derramar uma coisa em mim, que seja o amor de Deus. Porque se for a ira, quem de nós que aguentará eternamente, né? Se o próprio filho, só de pensar, ainda que por um momento, só de pensar, ainda que por algumas horas, ficar longe do pai, já agonizava apavorado, imagina o desespero que é ficarmos um ser humano longe de Deus. Que horror, né? É pior do que o tormento do inferno. É o tormento da falta de Deus. Que horror, né? Mas ele estava aqui passando por nós, para nos dar um ensinamento, amém? Então, se Jesus não aguentou nem pensar em ficar longe do Pai, e ficou, né, por um tempo, irmão, por isso que eu digo, eu não tenho medo do inferno, eu tenho medo de perder o céu. O temor do meu coração é pelo céu. Se é uma pessoa verdadeira, transparente, sincera, por temor ao céu. E aí, pastor, e levantando-se, 45, e levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou dormindo de. Eu falei, nos outros evangelhos falam, né, que ele ia de hora em hora, mas eles estavam o quê? Estavam vigiando, estavam dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentar. Tipo, agora não é hora de dormir, por isso que eu te falei, né? Não, se não levantar de madrugada, Deus não escuta. Quem tem que dizer isso? Não é que na Bíblia isso, né? Mas aqui, nesse momento, não é a hora de dormir. Agora é a hora de orar. De não deixar a tristeza, a agonia, vamos entrar no coração deles, amém? Falei, aqui está resumindo, mas Jesus ia de hora em hora lá e voltava e via eles o quê? Dormindo. Se os 3 estavam mais próximos dormindo, então os outros 8 estavam roncando há muito tempo. Na verdade, se Tiago, Pedro e João, que eram os mais próximos, estavam dormindo, os outros 8 deviam estar roncando. Depois você vê ali que os inimigos não estavam dormindo. Estavam indo junto com Judas, dá para prender Jesus. Então é aquilo que eu falo, né? O diabo não tira a folga, pastor. Não, você tem que tirar a folga. Há tempo para todas as coisas. Mas a gente nunca pode tirar a folga de Jesus. Agora nesse final, né? Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro
capítulo 5, finalzinho, 1 Pedro 5. Agora, nesse final de ano, né, irmãos? É festança, é visita, é combinança, é praia. Deus não é contra isso, irmãos. Agora, o que Deus é contra é a pessoa tirar folga dele. Amém? Não tira folga de Jesus. Não, agora os meus netos estão de férias do colégio, pastor. Não vou poder ir na igreja. Está tirando férias de Jesus? A férias é da escola dele, vai de Jesus. Traz junto. Ah, mas o filho não quer que traga. Quem manda é o pai e a mãe. Amém? Tem que trazer. Os irmãos estão saindo porque eles têm neto, está ficando tranquilo. Mas já avisaram, né? Deus abençoe a irmã Elisa e o irmão Fernandito. Já tinham falado antes. Mas, né, irmãos, não pode tirar férias de Jesus. Amém? Ah, vou para a praia, pastor, ficar um mês lá. Glória a Deus. E que bom que Deus te abençoe, né? Mas você não pode ficar um mês sem congregar. Você não pode ficar um mês sem ser fiel com Deus, porque a igreja aqui fica com as despesas, né? Você não pode passear, mas não pode o quê? Se perder com Jesus. Amém? Senão, uma vez você levar a fé para a família que esfria você, né? Devia ser o contrário. Você devia levar a palavra lá para eles. Amém? Você devia levar a palavra deles, né? Falar de Jesus. Então não podemos tirar férias de Jesus jamais. Amém? Jamais, jamais, jamais. E para terminar, falar assim, ó, 1 Pedro 5. Vamos fazer oração. Eu vou pegar aqui os 6, tá, irmãos? Não é a pregação de hoje, mas eu vou pegar os 6 e falar assim, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Amém? Então a humilhação, como eu falava, né? É a única promoção que aumenta o nosso valor. Deus, eu não consigo. Olha o meu valor aumentando. Deus, eu não tenho condição. Como é que pode? Né? Está baixando o preço, mas na verdade está aumentando o preço. Amém? Me dá condição, Senhor. Está aumentando o meu valor. E o contrário é verdade. Porque eu consigo. É isso aí, irmãos. É os valores inversos do reino, né? Quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. Não é difícil entender, né? Então a oração é esse momento, né? Porque ou vou ter que me humilhar, irmãos, ou eu vou ser humilhado debaixo da mão do diabo, né? E eu vou ter que ser humilde para pedir perdão depois que eu cair. Ou eu vou ter que ser humilde para que eu não caia. Amém? Então não é que a pessoa não vai errar nunca, mas que ela vai errar bem menos, vai. Não é que a gente não vai ser esquecido pelo diabo. Amém? Mas quer dizer que nós vamos ser muito mais valorizados debaixo da potente mão de Deus. Então olha que palavras. Nós temos que aproveitar o escape. Escape é o temor a Deus. Escape é a oração. Você me falou, ora, pratica uma meditação, irmão? Então isso é uma doutrina que está em todo o Novo Testamento, né? Vários homens aí, Paulo também orava, né? Mas o que eu quero agora vem aqui, ó, 1 Pedro 5, né? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? A ansiedade é minha, mas eu tenho que lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você viu que a palavra cuidado e ansiedade, elas são intercambiáveis, né? Tipo assim, tu fica ansioso e tu joga para Deus, e Deus está ansioso em cuidar de você. Tu fica ansioso e joga para Deus, e Deus está ansioso em cuidar de você. Ele tem cuidado, né? Ele tem essa proteção, ele tem cuidado de vós. Amém? E certamente, né, se Jesus fosse possível passar a cruz, o Pai teria feito ele passar a cruz, né? Mas o Pai, né, tinha um propósito, claro, por nós, né? Amém? Então, quando nós oramos, ser feito à vontade, é para aqueles planos que eu não sei. Ah, pastor, isso tem que ficar aqui mais uns 2 anos. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Não adianta, irmão. Se Jesus não quiser, eu fico um dia só. Agora, se Ele quiser, eu quero ficar 2, deixa mais 10. Que não adianta. É a oração que nós viramos aqui à meia-noite. A oração que nós viramos, Deus, não se faça a nossa, mas se faça a tua
Vontade. Então tem coisas que é a vontade dele que eu tenho que buscar. Eu não sei, né? Agora o que está revelado, eu não posso o quê? Negociar. Amém? Deus me chamou para ser pregador. Agora, como pregador, né? Eu era mais de 20 anos, mas como pastor faz 19 anos já. Deus, o Senhor ainda quer que eu seja pastor? Mas vai você toda na esquina. É óbvio que Ele quer, né? Talvez Ele vai aumentar a capacidade. Mas se Ele quiser que eu não seja mais um pregador pastor, eu vou ser um obreiro pregador. Eu vou ser um membro pregador. Mas pregador é o que eu sou. Não nasci para outra coisa. Ou se quiser que vá lá e vire um empresário, eu vou ser empresário, pregador. Não tem como fugir do chamado. É para aquilo que a gente serve, né? Então, é a vontade de Deus, amém? Então eu vou parar aqui. Então o que nós aprendemos, né? Que nós temos que vigiar. Nós não somos, eu sei que não diz essa palavra, tá? Nós não somos incaíveis, não, porque eu faço, porque eu aconteço, não, porque eu olho o valor, né? Que eu faço, porque eu aconteço, que eu tenho, né? Estou me valorizando no mundo espiritual. Cuidado para não cair. E mais, irmãos, a tentação ela é humana. Enquanto nós somos seres humanos, sempre vai haver 50% de chance de nós ir para o inferno, né? Mas Deus é fiel. Ele não nos deixa tentar acima do que nós podemos. Tentação não é pecado. Abrir a porta né? Nós vimos o quê? Que Jesus nos ensinou que uma das coisas que nos ajuda na organização, né? Juntamente com o temor a Deus, mas o temor me leva, na verdade, a orar, né? É a orar, a oração. Nós precisamos orar, né? E o que mais nós aprendemos? Que a vontade dele é que eu preciso fazer. Lançar sobre ele as minhas ansiedades. Amém? Eu vou parar aqui, tá? Deus abençoe você de casa.